Bem-vindo novamente ao nosso curso sobre a vida de Jesus Cristo. Já falamos sobre várias coisas, a terminologia da Bíblia, mas também vários nomes e títulos de Jesus Cristo. Ainda não acabamos esta parte, vamos continuar com este estudo hoje. Mas eu estava a tentar mostrar-te a importância de conhecer esta Bíblia. Esta Bíblia, Romanos capítulo 10, versículo 17, diz: fé é pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Mas Deus deu-nos a palavra dele. Vamos ler por introdução Romanos capítulo 11. Romanos capítulo 11. Isso não é uma parte do nosso curso, mas simplesmente quero dizer isso. Hebreus capítulo 11, versículo 6, a Bíblia diz: ora, sem fé é impossível agradar-lhe, Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador do que o buscam. Ele vai dar galardão à pessoa que busca Deus. Está a dizer isso. Ok. Mas, vou dizer isso. Fé é pelo ouvir, ouvir pela palavra de Deus. A maneira para crescer em Cristo é aprender esta palavra, esta Bíblia. Porque já tem várias experiências deste mundo. Já cresceu muito como ser humano depois de receber Cristo. É necessário, porque bebê não pode receber Cristo, mas depois de ter alguns anos, é possível saber a necessidade e abrir o coração, receber Cristo como teu Salvador. Mas depois disto, já tem experiência com família, com o mundo, já tem experiência com várias coisas, mas não com Deus. Então a Bíblia diz, é necessário transformar o nosso entendimento, a nossa mente, para pensar da mesma maneira de Deus. Como isto é possível? Por aprender esta Bíblia. Tudo é a Bíblia. Eu sou um crente bíblico. Eu sou batista pela associação, mas realmente sou um crente da Bíblia. Crente da palavra de Deus. Ok. Já falamos um pouco sobre estas coisas, então quero falar um pouco mais sobre estes nomes e títulos de Jesus Cristo. Vamos continuar na página 4 do nosso livro da vida de Jesus Cristo. Esta página 4, esta lista de nomes, já falamos muito, mas vou continuar. Quero olhar primeiramente a número 67. 67. A Bíblia chama Jesus Cristo o Senhor da Glória. 1 Coríntios capítulo 2. O Senhor da Glória. Então vou ler este versículo. A Bíblia diz: a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu. Porque se a conhecessem, nunca crucificariam ao Senhor da Glória. É muito importante. Elas não reconheceram que Jesus Cristo era Deus, então elas crucificaram Deus lá na cruz. Uma duvidor quer dizer: não é possível matar Deus. Mas vai entender mais sobre isso mais tarde. Nós não podemos entender tudo, mas Deus morreu naquele dia, na cruz, na pessoa de Jesus Cristo. Ele morreu. Então, a Bíblia chama ele nesta passagem Senhor, o Senhor da Glória. Mas vamos continuar com Atos capítulo 10. O Senhor, número 68, Senhor de todos. Atos capítulo 10 fala sobre isso. Vamos ler juntos esta passagem. Atos capítulo 10 e versículo 36. A palavra que ele enviou aos filhos de Israel, anunciando a paz por Jesus Cristo. Este é o Senhor
de todos. Todos. Ele é Senhor, Ele é Deus. Já falamos sobre isso, mas simplesmente quero mostrar que Ele é Deus. Ok. Então vamos considerar também no Velho Testamento número 69. 69, Jeremias, capítulo 23. Quero mostrar uma coisa um pouco interessante aqui. Jeremias, capítulo 23 e versículo 6. A Bíblia diz: nos seus dias Judá será salvo, e Israel habitará seguro, e este será o seu nome, como o qual Deus o chamará: o Senhor, justiça nossa. No futuro, Israel, e a Bíblia diz, Judá vai ter o nome, o Senhor, justiça nossa. É uma referência a Cristo, mas é muito interessante, porque esta palavra Senhor tem maiúsculos, letras maiúsculas. Está a mostrar Jeová Deus, Senhor, na Bíblia. Mas este tem referência, esta passagem, a Jesus Cristo. Outra pessoa quer negar isto, mas isso é verdade. Vou mostrar isto. Vamos ler o último versículo, desculpe, no livro de Ezequiel. Vai sofrer com a minha língua de português, mas vai entender um pouco da Bíblia. Um pouco mais, hein? Ezequiel, capítulo 48. Último capítulo no livro de Ezequiel, último versículo também. Capítulo 48, versículo 35. 18.000 canas por medida terá ao redor. Está a falar sobre esta cidade, este templo em Jerusalém, depois da segunda vinda de Jesus Cristo. Mas vamos continuar. E o nome da cidade, desde aquele dia, será o Senhor. O Senhor está lá, está ali, está ali. Está a falar sobre Jesus Cristo. Ele vai reinar no trono de Jerusalém no futuro. Isso ainda não aconteceu. Vai acontecer no futuro. Aquela cidade, nenhuma vez na história de Israel foi chamado o Senhor está lá. Como o Senhor vai estar lá? Na pessoa de Jesus Cristo. Ele é Deus. Vamos considerar Atos capítulo 1. Atos capítulo 1. Muitas pessoas querem dizer, ele não vai voltar. O nosso estudo é a vida de Cristo, mas vamos aprender um pouco. Hein? Atos capítulo 1, depois da ressurreição de Jesus Cristo, imediatamente antes da ascensão dele para vir ao céu. Versículo 6. Aqueles discípulos, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo, Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? Versículo 7. E disse-lhes, não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Ele não devolveu o reino, ou restaurou o reino a Israel naquele tempo. Ele voltou ao céu. Mas ele vai restaurar este reino a Israel como rei. Rei Jesus, Rei dos reis, Senhor dos senhores, a Bíblia diz. Senhor, hein? E Jeová é Deus. Ele vai reinar na cidade de Jerusalém. E a cidade será chamada O Senhor está ali. Senhor Deus, segundo a palavra. Não a minha palavra, a palavra de Deus. Fé é pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Ele é Senhor, o nome de Jesus Cristo. Não só isso, ele morreu por nós. Deus morreu na cruz. Como é possível Deus morrer? Mas aconteceu. Vamos considerar número 63. Ele é chamado
o Salvador. Lucas, capítulo 2. Lucas, capítulo 2. Versículo 11. Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Ele é chamado Salvador. Salvador. Ele salvou-nos por morrer na cruz. Isaías, capítulo 43. 43, o livro de Isaías. 43 e versículo 11. A Bíblia diz: Eu sou o Senhor, Senhor Deus, Senhor Jeová. Eu sou o Senhor e fora de mim não há Salvador. A Bíblia está a mentir? Não. Jesus Cristo é Deus, não a minha palavra. É necessário acreditar neste livro, nesta palavra. Jesus Cristo, os nomes, os títulos de Jesus Cristo. É necessário entender. Fé é pelo ouvir e ouvir pela palavra. Deixa esta palavra para mudar-te. Não tenta mudar a palavra por dizer, Jesus Cristo é um Deus. Não! Ele é Deus, Todo-Poderoso. Já falamos sobre isto. Pai da eternidade. Quer negar isso? Mas a Bíblia é muito simples. Tem coisas difíceis de entender. Estou a entender isso. Mas estou a falar palavras muito simples a ti, para entender. Quer receber a palavra ou não? Ele é Senhor. Ele é Salvador. Não há nenhum outro Salvador. Ok? Então, vamos continuar. Isaías, capítulo 45. 45. E versículo 21. A Bíblia diz: Anunciai e chegai-vos, e tomai conselho todos juntos. Quem fez ouvir isto desde a antiguidade? Quem desde então o anunciou? Porventura, não sou eu o Senhor? Pois não há outro Deus senão eu, Deus justo e Salvador, não há além de mim. Jesus Cristo é o nosso Salvador. Ele é o nosso Senhor. Ele é Deus. Ele morreu na cruz. Ele salvou-nos por morrer. Como é possível Deus morrer? Mas Ele morreu. Eu não posso explicar tudo, mas Ele morreu. Mas Ele vive. Vive também, hein? Deus é mais inteligente do que eu, hein? Número 79. Príncipe da salvação. Hebreus, capítulo 2. Hebreus, capítulo 2. Eu não sei tudo, mas eu sei que Ele ama-me. Também eu sei que Ele é mais inteligente do que eu. Também eu sei que a minha única esperança é ouvir esta palavra e aprender as coisas de Deus. Hein? É isto. Peço desculpa, mas é verdade. Hein? É verdade. Hebreus capítulo 2, versículo 12. Porque convinha que aquele para quem são todas as coisas e mediante quem tudo existe, trazendo muitos filhos à glória, consagrasse pelas aflições o príncipe da salvação deles. Ele sofreu. Ele sofreu. Jesus Cristo, quando Ele andou no mundo, Ele tinha sede, hein? Ele tinha sede na cruz. Ele disse isso. Ele tinha fome. Alguma vez Ele disse que Ele tinha fome, mas outra vez Ele foi cansado. Foi cansado. Naquela poço, como aquela mulher samaritana. Mas também Ele morreu. Como é possível Deus, Criador, ter sede? Isso é coisa maravilhosa. Outros grupos querem dizer que Deus é separado de nós. Ele é mais santo. Não é possível alcançar Deus porque Ele é separado de nós. Porque Ele é muito santo. Ele é santo. Ele é muito santo. Nós somos pecadores. Mas Ele ama a pessoa.
Ele ama a pessoa que tem temor dele. Isso não é o nosso estudo, mas Isaías 66. Vamos ler. Versículo 1 e 2. Assim diz o Senhor, o céu é o meu trono, e a terra o estabelo dos meus pés. Que casa me edificareis vós? E qual seria o lugar do meu descanso? Porque a minha mão fez todas estas coisas, e assim todas elas foram feitas, diz o Senhor. Ele fez tudo, ele é Criador. Mas ele tinha sede. Mas vamos continuar. 66, versículo 2, a última parte. Mas para esse olharei, para o pobre e abatido de espírito, e que treme da minha palavra. A pessoa que aceita esta palavra e tem temor e treme por causa desta palavra, Deus vai olhar e dizer, o meu servo, ele tem reverência à minha palavra, eu vou aceitar aquela pessoa. Outro quer mudar a palavra, diz, não, a Bíblia não diz Jesus Cristo é Deus. Ele manifestou-se em carne. Não, Deus manifestou-se em carne. É uma mentira. Deus, no princípio, era o verbo. E o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. Outro quer dizer, era um Deus. É uma mentira. Está a ver, não? Esta palavra. Deve receber esta palavra como dado de Deus. A Bíblia precisa de mudarmos. Nós não podemos mudar esta Bíblia. Não vamos crescer. Não é a minha ideia. É Deus. Deus é tudo. É necessário me aprender esta palavra. Estou a falar a verdade. Estou a falar a verdade. Muito bem. Sei bem. Ok. Vamos continuar. Ele sofreu na cruz. Número 28. Homem de dores. Isaías, capítulo 53. Isaías, capítulo 53, versículo 3. A Bíblia diz, era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e como de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos nele caso algum. Ele foi rejeitado dos homens no dia dele, mas ele é rejeitado hoje também. Por que é que uma pessoa quer mudar esta palavra? Ele está a rejeitar Cristo. Ele não reconhece isto, mas ele está a fazer isto. João capítulo 1. Isto é gratuito, hein? Gratuito, hein? Português fraco. João capítulo 1. Versículo 2. Vamos começar versículo 10. Está a falar sobre Cristo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. O mundo não recebeu Cristo. Também os judeus. Versículo 11. Veio para o que era seu, os judeus, e os seus não o receberam. Mas, versículo 12, a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. É simples. É necessário receber Cristo. Ok? Não é necessário falar com Deus, Deus, eu quero te fazer isso. Não, Ele é Deus. Ele está a procurar a pessoa que tem temor e treme na palavra dele. Está a ver, né? Isso é o que Deus quer. Ok. Número 32. Nossa Páscoa. 1 Coríntios, capítulo 5. 1 Coríntios, capítulo 5. E versículo 7. Ok. A Bíblia diz, alimpai-vos, pois, do fermento velho. Está a falar sobre a nossa característica como homem sem Cristo, homem perdido. Com orgulho, ou zangar,
ou a falta de amor. Isso realmente é o significado deste fermento velho nesta passagem. Limpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Ok. Ele é a nossa Páscoa. Esta Páscoa, no Velho Testamento, foi oferecido como oferta para acalmar Deus. Realmente, ele enviou anjos sobre aquela terra de Egito para matar todos os primogênitos em casas. Mas ele instruiu os israelitas, mas também judeus, mas também qualquer outro que queria ouvir a palavra, para matar cordeiro e aplicar aquele sangue aos lados da porta. Tem casa aqui, com porta. Ele instruiu os judeus para colocar sangue aos lados da porta, mas também acima da porta. Por fazer isso, quando aquele anjo passou sobre aquela casa, ele salvou o primogênito naquela casa. Deus fez isto. Mas isso aconteceu lá, não pertence a nós. Foi um exemplo de Cristo. Porque a Bíblia chama Cristo o Cordeiro de Deus, a nossa Páscoa. Páscoa, isso é a festa inicial de Páscoa que Deus deu aos judeus. Então, nós não aplicamos sangue de Cristo às portas da nossa casa, mas é necessário ter o sangue dele para ter a vida eterna. Está a ver, hein? Então, naquela noite, eles foram instruídos para comer pão sem fermento. Sem fermento. Porque Deus queria mostrar exemplo. Aquele fermento era, mas através da Bíblia, pode ser figura de doutrina má, mas também do pecado. Então, ele estava a mostrar o significado para preparar, para ser salvo deste sangue, é necessário também preparar o teu coração para ser santo sem pecado. Ele quer nos viver de uma maneira santa. Mas Jesus Cristo é a nossa Páscoa. É a nossa Páscoa para hoje. Porque ele derramou a sangue dele lá na cruz, no Calvário. Ok, é chamada a nossa Páscoa. Vamos ler também 37. Ele é chamado o Cordeiro de Deus. João capítulo 1. João capítulo 1 e versículo 29. A Bíblia diz: no dia seguinte, João Batista, não João, autor deste livro, apóstolo João, mas João Batista. No dia seguinte, João Batista viu a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por morrer na cruz, ele satisfazou a ira de Deus. Ele acalmou Deus por receber o nosso julgamento. Ele morreu por todos, mas todos não serão salvos. Será necessário uma pessoa receber Cristo, mas ele morreu por todos. Então é necessário nós recebermos Cristo. Só isto. Mas ele é chamado o Cordeiro de Deus. Vamos também ler Apocalipse capítulo 13. Capítulo 13, no livro de Apocalipse, e versículo 8. A Bíblia diz: e adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Desde a fundação do mundo ele foi morto. É pouco interessante. Deus fez este plano para salvar-nos antes da criação do homem, antes da criação do mundo. Então,
Deus deu-nos vontade livre. Eu tenho a oportunidade de aceitar Cristo ou rejeitar Cristo. Você também. É o nosso dom de Deus. Mas ele sabia isto antes de criar homem. Ele cria o homem para receber-se. Mas também ele reconheceu a necessidade de planear uma maneira para salvar homens se eles escolheram a coisa má. Então eu vou dizer isto. Já escolhi muitas coisas más na minha vida. Graças a Deus, Ele tem misericórdia. Hein? Sem misericórdia, tem este amor de Deus, esta graça, eu seria nada. Pecador, julgado ao inferno para sempre, com chamas e com sofrimento. Eu mereço isto, mas Deus tem graça comigo. Espero que com você também. Hein? Ok, mas vamos continuar. Ele é a nossa Páscoa, ele é o Cordeiro de Deus, ok? Mas vamos ler 49. Ele é o meu Redentor, Vamos ler Jó, capítulo 19. Jó 19, versículo 25. Vários nomes de Cristo, vários nomes. Jó sofreu muito, hein? Ele queria ser libertado do sofrimento dele. Mas ele disse muitas coisas, mas Jó capítulo 19, versículo 25. Porque eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra. Ele estava a procurar Redentor no dia dele, antes da morte de Cristo na cruz. Mas Deus, Jesus, morreu lá na cruz, no seu lugar, no meu lugar, para libertar-nos. Ele é o nosso Redentor, a Bíblia diz. Mas também, 44, o nosso libertador. Romanos capítulo 11. No Velho Testamento vamos ler esta passagem. Hein? Romanos 11 e versículo 26, a Bíblia diz: E assim todo o Israel será salvo, como está escrito: de Sião virá o libertador, e desviará de Jacó as impiedades. Ok. Mas isso ainda não aconteceu. O judeu é mesmo como eu, a nossa era presente. Para ter a vida eterna, é necessário me receber Cristo. O judeu, para ter a vida eterna, ele precisa de receber Cristo também. Alguns judeus recebem Cristo, mas também outros gentios. Já falamos sobre a diferença destes grupos. O judeu que recebe Cristo tem a vida eterna. O judeu que rejeita Cristo não tem a vida eterna. Durante a nossa era agora. Mas, no futuro, com a vinda de Cristo, os judeus vão reconhecer o Salvador deles, que eles rejeitaram. Vamos ler João capítulo 1. Vou dar-te outra coisa gratuita. Não? Quero dar. Ok. Um pouco interessante. Vamos ler João capítulo 1. Vamos estudar este livro de João também, mas está a falar sobre a chama de quando Jesus chamou os discípulos dele. Ok. E Filipe, versículo 44, era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe achou Natanael e disse-lhe: Havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Uma prova maior do que outros que cristianismo é verdade é estes
profecias cumpridas. Hein? Está a mostrar-nos que Jesus Cristo realmente é Deus. Versículo 46. Disse-lhe Natanael: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Filipe: vem e vê. Jesus viu Natanael. Ele ainda não encontrou-se com Natanael, mas em carne, ele já conheceu Natanael porque Jesus Cristo sabia mais do que nós. Ok? 47. Jesus viu Natanael vir ter com ele e disse dele: eis aqui um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Disse-lhe Natanael: de onde me conheces tu? Uma pergunta boa. Jesus respondeu e disse-lhe: antes de Filipe te chamasse, te vi eu, estando tu debaixo da figueira. Evidentemente, ele estava abaixo de uma figueira naquela altura. 49. Natanael respondeu e disse-lhe: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus respondeu e disse-lhe: por que te disse? Vi-te debaixo da figueira? Crees? Ele creu porque ele disse que ele viu-se abaixo da figueira. Coisas maiores do que estas verás. Ok, ele vai dizer outra coisa, mas o que aconteceu nesta passagem? Filipe falou com Natanael. Natanael estava abaixo de uma figueira. Então, depois disso, eles chegaram à presença de Cristo e Cristo disse: eu já conheço-te. Natanael respondeu: conheço-me? Como é possível? Então ele disse que eu vi-te abaixo da figueira. Ok? Então, Natanael, os olhos deles foram abertos. Ele disse: ele disse em versículo 49. Natanael respondeu e disse-lhe: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Por que ele disse isso? Porque ele reconheceu que Jesus Cristo realmente era aquele profeta anunciado de Moisés. Ok. Esta figueira é uma figura. A figueira é uma figura da nossa própria justiça, de orgulho e soberba. Homem sem Cristo quer dizer, mas eu vou alcançar Deus do meu próprio caminho. Lembra-te Adão e Eva? Depois de pecar lá no jardim, eles queriam cobrir os pecados dele, depois de desobedecer Deus. Eles usaram folhas da figueira. Folhas da figueira para tentar cobrir, mas Deus chegou e ele disse: não, estas figueiras são nada. É necessário matar um animal e ter sangue para remir do pecado. Ele disse isso. Uma figueira é um símbolo de um homem sem Cristo que está a tentar justificar o seu próprio e não Deus. Mas realmente a maneira para alcançar Deus é reconhecer os nossos defeitos. Humilhar-nos perante Deus. É verdade. Ok. Então, mas isso aconteceu. Esta figueira é um símbolo de uma pessoa que quer tentar justificar-se. Sem Deus, sem ajuda, sem misericórdia. Foi um símbolo de Israel no dia de Cristo. Porque Israel rejeitou Cristo. Eles não queriam reconhecer os seus próprios pecados. Eles queriam dizer: somos judeus, povo de Deus, somos melhores do que outros. Eles dizem as mesmas coisas. Ok. Mas, aqui, Natanael, ele estava abaixo da figueira. Ele é um símbolo de Israel. Mas depois de chegar à presença de Cristo, ele disse que, ele reconheceu Cristo. Ele disse que, o Filho de Deus, o Rei de Israel. Ele respondeu dizendo isto.
os olhos deles foram abertos. Israel já rejeitou Cristo, mas no futuro eles vão receber Cristo. Está a ver, não? Esta história de Natanael é uma figura de Cristo na segunda vinda dele. Porque quando ele volta, Cristo, os judeus vão reconhecer Cristo. Ele é o nosso libertador. Eles vão receber Cristo. Isso é o significado desta passagem, Romanos capítulo 11, versículo 26. A Bíblia. É necessário estudar este livro. Está a ver? É diferente do que qualquer outro livro. É possível ler esta história e pensar, é qualquer história da Bíblia. Mas realmente Deus tem significado nestas passagens para levar a nós, por estudar, por procurar entender esta palavra com toda a força. Hein? Deus quer isto de nós. Ele quer nos amar Ele. Amar-se. Ele quer isto. Ok. Ele voltará como rei dos judeus. Já falamos sobre isso, mas vamos ler o número 56. Ele é o príncipe da vida. Atos capítulo 3. Atos capítulo 3 e versículo 15. Vários nomes de Cristo. 3 e versículo 15. E matastes o príncipe da vida, ao qual Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Então, mas ele é chamado príncipe da vida. Príncipe da vida. Ok. Apocalipse, capítulo 1, versículo 5. Número 57. 57. Apocalipse, capítulo 1. E versículo 5. Dá-me um minuto aqui. Estou a procurar. Ok. A Bíblia diz: e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos amou em seu sangue, nos lavou dos nossos pecados. Então, o príncipe dos reis da terra, mas também Apocalipse capítulo 3 e versículo 4, número 58, o príncipe e o fim. Ok? Ele é tudo. Jesus, ele é Deus também. Hein? Apocalipse capítulo 3, versículo 4. Mas também tens Sardes algumas pessoas que não contaminaram suas vestes. Desculpa. Isso não é o versículo correto. Este versículo é errado, mas vamos continuar. Mas ele é príncipe e também o fim, princípio e o fim. Ele é. Por aceitar a minha palavra, vou procurar versículo para mostrar isso outra vez, não agora. Mas vamos continuar. Número 43. 43, ele é leal do tribo de Judá. Leal do tribo de Judá. Apocalipse capítulo 5 e versículo 5. E disse-me dos anciãos: não chores, eis aqui o leal da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Ok. O que está a acontecer aqui? Ele é chamado leal. Outra vez ele foi chamado cordeiro. Mas estes 2 animais são símbolos de 2 vindas. Na primeira vinda, Jesus Cristo veio para sofrer na cruz. O Salvador sofrendo. Mas não a segunda vez. A segunda vez, ele não vai voltar como cordeiro.
ele vai voltar como leal. Desculpa. Ele vai voltar como leal. Sim. Para destruir os seus inimigos. E para também, mas ele já salvou-me, mas a minha salvação vai ser vai ser completa com a volta dele. Ok. Muitas pessoas hoje no nosso dia estão a falar sobre o amor de Deus. O amor de Deus é muito bom. É muito grande. Vasto este amor de Deus. Eu gosto muito do amor de Deus. Mas cuidado, porque muitos cristãos querem falar sobre o amor de Deus, o amor de Deus, o amor de Deus. Deus não vai julgar nenhuma pessoa, o inferno não é real, é um mito, é uma história só. Mas a Bíblia diz que o inferno é real. O julgamento. Vamos ler o último versículo em João capítulo 3. Versículo 36. A Bíblia diz, aquele que crê no Filho tem a vida eterna. O amor de Deus é muito bom, é muito bonito. É verdade. Mas, aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. A ira de Deus. Eu não quero encontrar-me com esta ira de Deus. Você também já escapou esta ira? Está a negar o inferno? Jesus Cristo falou mais sobre o inferno do que céu? Mas outra pessoa, não, o inferno não é real. Realmente? Sabe isto? Lucas capítulo 16 não é só uma história? Não. É uma história sim, mas não é parábola, que não é verdade. Jesus Cristo estava a falar sobre um fato. Aquele homem sofreu com óleos lá no inferno. O corpo dele estava no sepulcro com óleos. Mas ele olhou lá no inferno. Como é possível? A palavra é necessário acreditar e aprender esta palavra. Jesus Cristo. Estamos a usar a primeira parte deste curso para estabelecer que Jesus Cristo é Deus. Para mostrar que Ele tem vários nomes. Ele fez este plano de salvação antes da criação do mundo. Ele deu-nos a palavra para conhecer-lhe. Mas também para aprender as coisas de Deus. Fé pelo ouvir e ouvir pela palavra. Não pode negar aprender esta palavra. Não pode negar entender a importância desta palavra. Está a ver? É mais importante. Espero que vai ficar conosco, comigo, com Deus. Eu vou tentar mostrar-te mais coisas desta palavra. Eu sou homem. Eu sou estudante. Eu não sei todas as coisas desta Bíblia. Mas você também? É verdade, hein? Ok. Vamos continuar, hein? Mas ele vai voltar com poder como leal. Ok. Número 60. Ele é chamado o rei de Israel. Já falamos um pouco sobre isto. Já lemos João capítulo 1, versículo 49, como a nossa história de Natanael. Ele diz que você é rei de Israel. Ele é rei. Jesus Cristo é rei. 61. Rei dos séculos. 1 Timóteo, capítulo 1. Vários nomes de Cristo. 1 Timóteo, capítulo 1 e versículo 17. Ora, ao Rei dos séculos, imortal, invisível, ao único Deus, sábio, seja honra e glória para todo o sempre. Amém. Ok? Jesus Cristo é chamado Rei dos séculos. Rei dos séculos. Ele é Deus. Hein? Ele é Deus. Ok. Número 80. Rei dos judeus. Mateus capítulo 2. Vários nomes de Cristo. Mateus capítulo 2 e versículo 2. A Bíblia diz, dizendo onde está aquele que é nascido rei dos judeus. Eles estavam a procurar Cristo. Porque vimos a sua estrela
no Oriente, e viemos a adorá-lo. Quem deve ser adorado? Quem? O diabo? Não. De fato, o pecado dele, a desobediência do diabo, é que ele queria ser adorado no lugar de Deus. A adoração pertence só a Deus. Só. Não eu. Não outro homem. Só Deus. Jesus Cristo foi adorado. Ele não negou isto. Ele não negou ser adorado. Ele queria a adoração do homem. Por quê? É óbvio. Porque ele é Deus. Ele era Deus, ele é Deus. Ele morreu na cruz. Ele vai voltar como rei. Está a ver, não? 81. Rei dos reis, mas também Rei dos reis e Senhor dos senhores. Vamos ler 1 Timóteo, capítulo 6. 1 Timóteo, capítulo 6. Esta Bíblia é muito bonita. Hein? Deve aprender a maneira para usar a tua ferramenta, a tua arma, a Bíblia. 1 Timóteo, capítulo 6 e versículo 15. A qual a seu tempo mostrará o bem-aventurado e único poderoso Senhor, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Está a falar sobre Cristo. Eles não reconheceram Cristo na primeira vez, como cordeiro, mas como leão. Eles vão reconhecer quem é esta pessoa, Cristo. Ele é Deus também, ok? Mas vamos ler também Apocalipse, tá? 81, vamos continuar. Apocalipse capítulo 19, versículo 16. 19, versículo 16. 16, desculpa. E no mundo e na sua costa tem escrito este nome. Está a falar sobre a segunda vinda de Cristo. Rei dos reis e Senhor dos senhores. Ok? Ele é rei sobre tudo, ele é Senhor sobre tudo. É Jesus Cristo. É Jesus Cristo. Ok, vamos continuar. 82. 82, ele é Rei dos Santos. Rei dos Santos. Apocalipse capítulo 15 e versículo 3. E cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: grandes e maravilhosos são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei dos santos. Ele é Rei dos santos. Mas quem são os santos na nossa era agora? Uma pessoa que é salva, uma pessoa que já recebeu Cristo, é chamada santo. Na nossa era agora. Ok? Então, Jesus Cristo é Rei dos santos. Número 27. Ele é herdeiro de tudo. Vamos ler Hebreus capítulo 1. Hebreus capítulo 1. Ok. Vou começar a ler versículo 1. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, e nos falou-nos nestes últimos dias pelo Filho. Então, no Velho Testamento, ele usou profetas e a lei, outras coisas mais. Agora, ele está a falar conosco pelo Filho dele. Versículo 2. A quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. A Bíblia diz: Jesus Cristo é herdeiro de tudo. Ele merece isso, porque ele viveu perfeitamente. Deus não queria abandonar-nos.
Ele não queria deixar-nos sozinhos, sem esperança, sem ajuda. Então, Deus tomou decisão, dizendo: eu vou enviar o meu filho. Eu vou manifestar-me em carne para mostrar este povo, toda a humanidade, a maneira para viver e agradar a Deus. Muitos homens queriam dizer que é impossível. Mas Ele mostrou-nos é possível. O problema é o quê? O problema é os nossos pecados. Devemos tentar viver de uma maneira justa. Sim, mas do respeito de nossa salvação, não é possível viver suficientemente para ganhar nada. Porque sou um pecado. Torna-me culpado de todos. Está a ver, hein? Tiago capítulo 2, versículo 10. Sou um pecado. E todos os homens têm pecado. Não há nenhum justo, mas era um justo só. Houve um justo, Cristo, só. Ele morreu. A morte é a nossa punição do pecado. Vamos morrer porque já pecamos. Mas Ele não morreu pelo pecado dele. Ele aceitou os teus pecados, os meus pecados. Já recebeu Cristo? A Bíblia diz: a vida eterna é um dom gratuito. Não vai ganhar salvação por tentar o teu melhor, fazer o teu melhor. Não. É necessário confessar os teus pecados e receber Cristo. Já fez isso? Já tomou esta decisão? Já anunciou isso a outro? Espero que a tua resposta é sim. Até a nossa última vez. Muito obrigado.